Mas glória a Deus, sou muito feliz por estar aqui, feliz com aquilo que Deus está fazendo, com aquilo que Ele vai fazer, amém? Deixa eu só me organizar, e eu gostaria que você já abrisse a sua palavra no livro de Mateus, no capítulo 7, no versículo 24. É tão bom quando nós preparamos algo e buscamos do Senhor e de repente, no decorrer do culto, as coisas vão se confirmando, né? Até as canções do louvor vieram a confirmar aquilo que o Senhor quer falar ao nosso coração, assim como Ele tem ministrado no meu coração. Eu acredito que Ele vai também ministrar o seu, amém? Diz assim, 7:24: todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram-se os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram-se os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Agora eu queria que você abrisse lá em Lucas, capítulo 6. Pastor, é o mesmo texto? Não, um era de Mateus, o outro é de Lucas. Amém? Mas é a mesma direção. Versículo 46. E diz assim: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazes o que eu mando? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não pôde abalar, por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerce. E arrojando-se o rio contra ela, logo desabou, e aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Amém? Até aqui, feche seus olhos. Senhor, nós estamos diante do Senhor, estamos expostos à Tua graça, que o Senhor possa trazer revelação, direção, e que o Senhor fale conosco, Deus, que eu venha ser apenas um canal, ó Deus, para que o Senhor venha alcançar a Tua igreja, em nome de Jesus, amém e amém. Quando nós olhamos esse texto, quando nós paramos para ler esse texto, está dando eco? Vai. Esse texto. Quando nós paramos para ler esse texto, nós percebemos que esse texto, na verdade, ele é o fim do Sermão do Monte. O Senhor Jesus, e no livro de Mateus, no capítulo 5 até o capítulo 7, ele fez um sermão. E aonde foi feito esse sermão? Esse sermão foi feito no Monte das Bem-aventuranças, às margens do mar da Galileia. E ali ele ministrou algumas direções para o povo judeu. E essas direções eram direções que norteariam a vida cristã, os seguidores de Jesus, aquilo que era possível fazer, aquilo que era correto fazer e aquilo que não era correto fazer. Os ais, o sal, tudo aquilo que Jesus falou assim, ó, ai, bem-aventurado é você que, tudo isso aqui foi feito por Jesus, foi pregado por Jesus para aquele povo. E quando nós paramos para observar
essas ordenanças, nós começamos a entender o que o Senhor Jesus também deseja para nós. Então, no capítulo 5 de Mateus até o capítulo 7, nós temos aqui o Sermão do Monte. E também ele se repete no livro de Mateus, mas no livro de Lucas, no livro de Lucas, ele é semeado durante todo o capítulo. Então você vai ver algumas partes do Sermão do Monte durante todo o livro de Lucas. E é interessante porque eu li o livro de Mateus e eu li o livro de Lucas, e se você perceber, existe algumas coisas que são diferentes. Algumas palavras são distintas. Por quê? Porque quando eu li Mateus, aqui o Senhor Jesus estava falando para os judeus. Então, culturalmente falando, ele estava trazendo um paralelo para que ficasse mais fácil que os judeus viessem a entender e compreender. Então, quando ele falou a respeito da casa, quando ele trouxe essa abordagem da casa, ele estava trazendo algo que fosse lúdico, para que eles entendessem com maior facilidade. Amém? Já no livro de Lucas, aqui nós já vemos algo com mais detalhes. E o público-alvo aqui já não eram os judeus, o público-alvo já eram os gregos e os helenos. Então nós começamos a entender que nós podemos falar a mesma coisa com palavras diferentes. E assim acontece até os dias atuais. O Senhor, ele utiliza a mesma palavra, que não muda, ela é a mesma, para falar conosco até os dias de hoje. Amém? Então aqui nós percebemos que o Senhor, ele tem uma didática para falar com cada povo na sua linguagem, a sua maneira, uma maneira clara, uma maneira objetiva, para que venha ficar mais fácil a compreensão do texto. Então nós observamos aqui que o texto fala de algumas nuances de como nós devemos ser, e automaticamente fala de uma construção. Então eu quero abordar esse texto na sua íntegra, para que nós venhamos compreender como que funciona isso, para que nós venhamos trabalhar em cima desse texto, para que eu e você venhamos sair daqui hoje esclarecidos acerca de quem nós somos no corpo de Cristo. Amém? Existe um teólogo que chama John Stott, e ele fala o seguinte, eu até anotei. Ele fala o seguinte a respeito: não sejam iguais a eles. E esse texto está em Mateus capítulo 6, versículo 6, aonde Jesus falava para o pessoal, para que eles não viessem a ser iguais aos que não estavam seguindo a lei. Então Jesus queria que o povo fosse diferente, e só existe uma maneira para que eu e você venhamos nos comportar e sermos diferentes, deixando a palavra nos transformar, deixando que a palavra de Deus venha a alterar o curso da minha vida e da sua vida. Então o Senhor Jesus pode mudar a nossa história, o Senhor Jesus pode mudar a nossa maneira de pensar. Amém? Então John Stott, ele acredita que nós podemos mudar a nossa maneira de pensar e o nosso comportamento, baseado no livro de Mateus capítulo 7, no versículo 24, aonde fala das construções. E aqui fala, em Mateus 7, 24, fala, todo aquele, ou seja, é qualquer pessoa, não existe uma classe específica, é qualquer pessoa, todo aquele, pois, aqui agora começa o primeiro adendo, que ouve essas minhas palavras. E aqui nós começamos a entender que essa parte, o Senhor queria que eles prestassem atenção. O Sermão do Monte, quando fala dos fundamentos, é como se Jesus estivesse finalizando uma pregação, e ele estivesse agora passando, recapitulando tudo aquilo que ele pregou para aquele povo no Monte das Bem-aventuranças, às margens no Mar da Galileia.
Ele falou: olha, eu preguei isso para vocês, eu disse isso para vocês, mas vocês agora não precisam me ouvir. Tudo que foi dito, tudo que foi falado, tudo que foi pregado, agora é hora de vocês ouvirem. E quando ele fala a respeito de ouvir aqui, ele fala: olha, agora é hora de vocês trazerem para vocês. Agora é hora de vocês pegarem aquilo que foi falado, aquilo que foi pregado, e trazer para dentro de vocês, para que a partir disso, vocês possam então colocar em prática. Para que vocês não venham ser homens insensatos, mas para que vocês venham ser homens prudentes. E aí eu te pergunto, o que é ser um homem prudente? O que é ser uma pessoa prudente? O que poderia vir a ser um homem prudente, uma mulher prudente? E se você for no dicionário bíblico olhar, prudente é aquele que é equilibrado, prudente é aquele que não se precipita, prudente é aquele que faz as coisas calculadas, planejadas. Então aqui o Senhor Jesus estava traçando um parâmetro para que eles pudessem compreender melhor, e não só eles, para que eu e você também viesse a compreender aquilo que o Senhor espera de nós. Porque muitas vezes nós estamos na igreja, e o bispo começou aqui falando acerca da minha caminhada cristã aqui na igreja, que dá um pouco mais de 20 anos, eu não vou falar quase 30 para não dar problema. E de repente, nós acostumamos tanto vir à igreja, Paulinho, a gente acostuma tanto vir à igreja, Dinei, que às vezes aquilo que é pregado, aquilo que é falado, aquilo que é ministrado, já não é mais ouvido por nós. Ele entra aqui e sai aqui, e quando nós saímos por aquela porta, a mensagem que foi pregada aqui, já não faz efeito em nós, porque nós não demos a devida atenção. Então aqui o Senhor Jesus falou: olha, só vai fazer efeito se vocês ouvirem, só vai fazer efeito se vocês ouvirem. E logo mais ele fala assim: e as pratica, esse será um homem comparado, prudente, que edificou uma casa sobre a rocha. Ou seja, aqui nós conseguimos analisar duas coisas. A primeira dela é que existe dois públicos: os sensatos e os insensatos. Você concorda comigo que até hoje existe? Amém? E nós estamos qualificados em qual público? Nós somos sensatos ou prudentes ou insensatos? E aqui é o tema da minha mensagem: prudentes ou insensatos em transformação. Por quê? Porque eu não acredito que um Deus tão misericordioso não vai ter misericórdia daqueles que são insensatos. Porque o insensato ele perde muito, o insensato ele perde por não calcular, o insensato ele perde por não ser atento, mas eu acredito que no fim, o Senhor vai ter misericórdia até do insensato. Amém? Quantas vezes eu e você, nós cremos que somos prudentes, mas nós agimos como se fôssemos insensatos. Homens e mulheres que às vezes não conseguimos cumprir aquilo que nós ouvimos, aquilo que foi direcionado, aquilo que foi falado, aquilo que foi trago ao nosso coração, aquilo que durante muito tempo nós ouvimos as pessoas dizer, e de repente nós nos pegamos como esses homens insensatos. E o texto fala de uma construção, que o prudente, ele é comparado a alguém que construiu uma casa sobre a rocha, e o insensato é comparado a aquele homem que não construiu uma casa na rocha, e essa casa veio uma grande ruína. Pastor, e de repente eu fiquei no meio termo, eu não construí algo tão forte e não construí algo tão fraco, e como que eu faço? Querido, talvez essa mesma história se repete na minha vida e na sua vida. Talvez durante algum tempo nós fraquejamos, nós pecamos, e é necessário nós chamarmos aquele
que é a rocha, para que Ele possa restaurar a nossa construção, para que Ele possa mudar a nossa mentalidade, para que nós venhamos deixar de construir algo fraco, e a partir de então venhamos construir algo forte. Amém? Então aqui nós percebemos Jesus relacionando com esses homens e mulheres aqui, trazendo uma direção clara, trazendo algo para que eles pudessem então aprender. Falou: olha, então a primeira direção que eu tenho para vocês é para que vocês me ouçam, é para que vocês pratiquem. Então eu tomei a liberdade e ouvir é sobretudo assimilar, trazer para dentro, deixar-se provocar e reagir ao que foi falado. Gente, é interessante essa tradução, porque deixar ser provocado é mais ou menos aquela maneira. Eu estava conversando com o pessoal ali atrás, e tinha uma pessoa provocando a outra, brincando, e uma pessoa ficou nervosa. Ela aceitou uma provocação. Geralmente, quando nós aceitamos uma provocação, a nossa atitude, bispo, é reagir, é tomar uma atitude para que algo venha ser parado, ou agressão mesmo. E de repente, olhando para esse texto, o Senhor exige a mesma postura de nós. Quando a palavra de Deus é exposta a nós, quando a palavra de Deus é traga ao meu coração e ao seu coração, essa palavra tem que nos fazer reagir, tem que nos confrontar ao ponto que eu venho falar assim: ei, não é assim que eu estou vivendo, não é dessa forma que eu estou agindo, não é dessa forma que eu estou me comportando. E aí eu preciso ter uma atitude de mudança, para que então eu não venha mais ser esse homem insensato, e a partir de agora eu me torne alguém sensato, prudente. Então eu percebo aqui nesse texto o tanto que o Senhor é cuidadoso. O Senhor é muito cuidadoso, e não sei se você observou, mas as mesmas circunstâncias que alguém prudente passa, é as mesmas circunstâncias que alguém que é insensato passa. Aqui fala: e caiu a chuva, transbordaram-se os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Irmãos, quantas vezes nós passamos por dificuldade? Quantas vezes você teve dificuldade financeira? Quantas vezes você foi provado na sua casa, na sua empresa, com o seu marido, com o seu filho? Quantas vezes? Quantas vezes você chegou aqui arrastado? Quantas vezes? É só eu, gente? Quantas vezes você falou assim: olha, hoje eu vou naquela igreja, porque se o Senhor não falar comigo, eu não sei o que vai ser de mim. Quantas vezes você saiu da sua casa esperando vir aqui e escutar algo do Senhor, para que você pudesse permanecer e prevalecer? Quantas vezes? Eu quero dizer para você, querido, que você está aqui, que você resistiu, que a tempestade até tentou te abalar, mas não te abalou, e você permaneceu. Amém? Quantos podem glorificar o Senhor por estar permanecendo? Tem vento batendo? Ou é só lá em casa? Tem rios enchendo? Irmãos, provações todos nós passamos, dificuldades todos nós passamos, situações adversas todos nós passamos, mas cada um tem uma percepção de como isso reage em nós. E aqui o Senhor não deixou o prudente não passar por isso, ele passou por isso. Então quer dizer que se eu leio a Bíblia, quer dizer então que se eu ouço a palavra de Deus, quer dizer então que se eu pratico as coisas que o Senhor fala, eu vou passar por prova? Vai. Mas o que muda a partir de agora então, é como eu passo pela prova. O que muda agora é como eu reajo a essas agressões, a essas provocações. O que muda é porque agora eu sei quem eu sou em Deus.
O que muda é que agora eu sei que eu estou fundamentado em algo mais forte. E aí o vento pode bater, e aí as circunstâncias podem vir, mas eu sei que eu não vou me abalar. Aí alguns falam assim: pastor, minha casa tem uma rachadura. Pastor, lá em casa, minha casa deu uma balançada. Então é hora de parar, chamar o construtor, que é Jesus, reavaliar o processo e ver o que deu errado, para que a partir de agora nós venhamos então construir algo sólido, construir algo que vai ser, duradouro. E é isso que o Senhor Jesus falou para aquele povo. O foco de Jesus não era a construção, o foco de Jesus é que eles aprendessem aquilo que foi ministrado, aquilo que foi pregado. E aí eu te pergunto: quantas palavras nós já ouvimos? Quantas direções nós já tivemos? Quantas vezes o Senhor falou com você? Quantas vezes o Senhor falou comigo? Talvez o que está faltando para nós é ouvir. Talvez o que está faltando para nós é praticar. Tem alguns palestrantes que falam que feito é melhor que prefeito. Não é prefeito, não é perfeito. Então ouviu, praticou, recebeu de Deus, põe em prática, recebeu de Deus, põe em prática, para que você possa então começar a construir algo sólido, para que você possa então começar a construir algo, na rocha. A coisa mais triste é um homem ou uma mulher olhar para a sua família, olhar para a sua casa e ver ela se desfazendo. A pior coisa que existe para um homem, um pai de família, é olhar para a sua casa e ver que ela está em ruína. Irmãos, eu sou filho de um casal que separou quando eu tinha 20 anos de idade. 20 anos de idade. E é interessante, mãe, escuta aí, tampa o ouvido, mãe. E é interessante quando eu olho para o meu pai e eu percebo que ele não tem uma referência de família. Ele não tem uma referência, construída. Pai, onde você vai passar o Natal? Não sei. Pai, onde você vai passar o Ano Novo? Não sei. O que você vai fazer? Por quê? Porque lá atrás, alguém tomou uma decisão errada. Então, quando às vezes nós falamos de construção, nós também falamos de decisões erradas. As decisões que nós tomamos, elas vão, mais cedo ou mais tarde, trazer como eu vou dizer para você, vai exigir de nós uma responsabilidade. Você vai ter que assumir o erro, você vai ter que assumir as suas batalhas, você vai ter que lutar por aquilo que você causou lá atrás. Irmãos, existe na minha família uma parte, quando eu olho para ela eu fico com dó, eu fico chateado. Sabe por quê? Porque eles não conseguiram colocar nos filhos, princípios básicos. E construção, na verdade, não fala de obra. Aqui, quando o Senhor Jesus fala de ouvirmos e sermos edificados na rocha, Ele está falando: olha, nós precisamos que vocês, a partir de agora, tenham princípios. Que vocês agora tenham, verdades que possam seguir, e verdades essas que possam te fortalecer. E não existe lugar melhor para formar um homem do que a família. Não existe um lugar melhor para formar uma mulher do que a família. Não deixe a sua casa ser destruída. Não permita que a sua casa venha a ser destruída. Por quê? Porque a mesma circunstância, e veio o vento, e veio os rios, e ela vai bater. Então a garantia que eu tenho é que as adversidades vão chegar, mas eu preciso estar focado em Deus. Eu preciso estar aliançado
em Deus, porque a partir de então, eu vou saber me comportar. A partir de então, eu vou saber quem eu sou no Senhor. Amém? Em Lucas, diz que o alicerce, a pessoa que faz uma casa, ela faz um alicerce, ela cava buracos. Então quer dizer para você que o homem prudente, ele constrói uma casa na rocha. Quantos aqui já construíram casa? Irmãos, a parte mais detalhada da construção não é o acabamento, porque às vezes a gente chega na casa e a casa é muito bonita, mas a parte mais dificultosa da construção é o alicerce, porque é essa parte que vai fazer com que aquilo que é bonito permaneça. Amém? A base que é necessária para que algo legal fique bonito. Gente, pensa comigo, não é fácil cavar buraco, não é fácil. Construir uma casa na rocha é mais difícil. Construir uma casa no Senhor é mais difícil. Quem disse que seria fácil? Mas presta atenção comigo. Você vai cavar buraco, você vai fazer os pilares, você vai concretar, né, Cristiano? Você vai concretar. E aí, quando você olhar aquela construção, você vai falar assim: para onde foi meu dinheiro? Está tudo debaixo da terra. Quando eu fui construir minha casa, e eu tinha um pouco de dinheiro, e de repente eu comecei a construir, fiz o alicerce, fiz um muro de arrima lá, e quando eu olhei, faltava só 15 mil para acabar o dinheiro. Falei: Jesus amado, gastei tudo debaixo da terra. E aí, os questionamentos vêm: por que você não construiu um barracão e morou no barracão? Por que você não construiu uma casa que você desse conta de terminar? Por que você não fez isso? Por que você não fez aquilo? E de repente a minha mente começou a trabalhar contra mim. Eu falei: não, está amarrado. Vou levantar esse esqueleto aqui, se o Senhor me der graça, eu vou terminar. Irmãos, não foi fácil, mas terminamos. E a construção foi bem feita, porque 6 anos depois, a minha casa não tem rachaduras, a minha casa não tem trincas. Talvez ela não é a mais bonita, mas ela tem uma estrutura, e é sobre essa estrutura que eu estou falando. É sobre essa estrutura que eu quero trazer para você. É a estrutura que você precisa aplicar, não somente na sua vida, mas você precisa aplicar na sua esposa, nos seus filhos. É a estrutura de um lar, é a estrutura que o Senhor vai fazer com que você possa olhar lá no futuro e falar assim: valeu a pena as dificuldades, valeu a pena os problemas, valeu a pena passar por tudo que eu passei e ver a minha família bem constituída, bem formada, ver os meus filhos casando, ver os netos. Vai valer a pena. A grande questão é: construir uma casa só para passar um tempo é muito fácil. Aqui fala da construção do insensato. Eu imagino que o insensato, ele foi lá, ele apenas colocou algumas estacas, amarrou uma lona, colocou um telhado por cima. Eu fui na chácara do tio da Cris. Minha esposa tem um tio que tem uma chácara. E aí ele falou assim: eu fiz uma área gourmet. Aí eu falei: vamos lá nessa área gourmet dele. Quando eu cheguei na área gourmet, eu olhei assim, uns pau tortos assim. Olhei para cima, metade dele é ternite, metade dele é negócio francês. Falo sim. Não vou falar o nome. Está gravando. Metade dele é francês, metade dele não. E o povo lá de baixo, eu falei assim: não vou entrar de baixo não, moço. Moço, se alguém errar e escorar nesse pau aí, o trem desmorona em cima de todo mundo, mata todo mundo. Eu falo assim: família morre por desabamento de casa gourmet. Valeu. Moço, que trem mais mal feito. E eu imaginei, quando eu vi aquela casinha lá, falei assim: essa aqui é a casa do, falar na Bíblia, do insensato. É como se fosse a casa do lobo mau, né? Eu vou soprar e você vai cair.
Eu imagino que o diabo fica assim, ó, constrói, que eu vou matar você aí de baixo. Queridos, só para descontrair, às vezes, o mesmo tempo que nós vamos gastar para construir algo mal feito, é o tempo que nós vamos gastar para construir algo solidificado. Sabe por quê? Porque o tempo vai passar de qualquer jeito. O tempo vai passar de qualquer jeito. A sua família vai passar de qualquer jeito. O tempo vai passar, sabe por quê? O bispo falou aqui que eu cheguei aqui com 13 anos. Hoje eu estou com 39 anos de idade. O tempo passou. O tempo passou. Hoje nós olhamos aqui e vemos os filhos dos nossos amigos aqui dançando, que eu não tenho filhos ainda. E aí eles essa semana eu até entrei em choque. Meninos que eu vi nascer casando. Eu falei, qual Jesus? Falei, uai, alguma coisa está errada nesse negócio. Eu falei, esse menino está novo demais, tá não? Para casar? Não, ela já tem 22. Falei, 22? Falei, eu fui no casamento do seu pai, aí. E a menina já tem 22. Gente, e o tempo passa. E ao mesmo tempo que você vai gastar para construir algo ruim, uma família ruim, desestruturada, é o tempo que você vai gastar para construir algo solidificado no Senhor. Então comece a partir de hoje, pastor, a partir de agora. Talvez até agora eu não consegui ser o melhor, talvez até agora eu não consegui fazer o meu melhor, mas a partir de agora você tem a oportunidade. Nós somos insensatos em transformação. O dia que nós formos 100%, queridos, nós podemos ser arrebatados. O Senhor falou para nós sermos como prudentes. Ele não mandou a gente ser prudente. Ele falou assim, olha, se você for como prudente, porque não tem jeito, nós somos homens, somos falhos, então hora ou outra nós vamos falhar. Mas e aí? Errei, vamos recomeçar de novo, vamos fazer de novo, vamos tentar de novo, vamos rabiscar isso aqui, vamos cancelar esse projeto e vamos começar um novo. Vai valer a pena, vai valer a pena. Você não pode desistir do processo, você não pode desistir daquilo que o Senhor tem para você agora. Existe uma música da Ludmila Ferber, não precisa cantar não acabar o culto, viu gente? Não precisa, não precisa cantar. E fala assim, ó, se você não desistir, é para mim inspiração, é o Senhor falando, para também permanecer fiel e firme. Então quer dizer que a fidelidade de Deus e a firmeza do Senhor está alinhada com o não desistir seu. Então eu preciso ser firme, eu preciso ser forte, eu preciso entender que aquilo que o Senhor falou, que aquilo que o Senhor pregou, tem que valer a pena. Tem que valer a pena. Então quando você for vir para a igreja, venha e absorva o melhor. Saiu daqui, tenta colocar em prática, tenta aplicar. Na onde? Na sua vida, na vida dos seus filhos, na sua casa, no seu trabalho, aonde você for. Mas não desista. Mas não pare. Porque as circunstâncias, elas sempre serão as mesmas. E às vezes nós olhamos e falamos assim, não, tal pessoa não passa essas circunstâncias, tal pessoa não passa essas dificuldades que eu passo. A diferença é como nós olhamos, gente. E vocês há de convir comigo, às vezes a grama do vizinho sempre é um pouco mais verde do que a nossa. A vida do vizinho sempre talvez é mais fácil do que a nossa. Os resultados que outras pessoas têm talvez são melhores do que os nossos. Sabe por quê? Porque nós estamos olhando demais
para os outros, esquecendo de olhar para nós mesmos. E quando o Senhor fala aqui, olha, aquele que é prudente é comparado a uma pessoa que construiu uma casa na rocha. E aqui o Senhor está falando de você, está falando das suas convicções. Falou, se construa. Você agora tem uma série de diretrizes, agora você tem uma série de direções para seguir, para você se construir uma pessoa melhor. Espiritualmente, emocionalmente, precisamos melhorar. E aí eu devolvo a pergunta para vocês: nós podemos ser prudentes? Nós somos pessoas prudentes? Nós somos homens e mulheres prudentes? Porque na verdade o texto aqui fala de dois fundamentos. Na verdade, para mim só existe um fundamento, porque uma casa que caiu não tinha fundamento. Irmãos, nós não podemos olhar para trás e falar assim, olha, a casa caiu, deu errado. Sabe por quê? Porque não tem como eu fazer testes. Não tem como fazer testes. Se eu pegar um copo de água para jogar no Pedro, isso não é um teste, o copo vai estar cheio de água, a água vai chegar nele. Então aconteceu, eu joguei o copo de água nele. Então nós não temos a oportunidade de testar a nossa vida, sabe por quê? Porque nós só temos uma. Então não faça testes com você, não faça testes com seu filho, com a sua filha, com a sua esposa, não faça testes no seu trabalho. Então para que tudo dê certo, então faça o melhor. Entregue o seu melhor, entregue, sabe, tudo que você pode, alinhado com a palavra de Deus, alinhado com aquilo que o Senhor Jesus trouxe para nós. Pastor, eu estou curioso, então querido, eu quero desafiar você, comece a ler então o Sermão do Monte, Mateus capítulo 5 até o capítulo 7, vai falar de direções preciosas, para mim e para você, direções essas que o Senhor trouxe para aquele povo, e trouxe para nós. Vai valer a pena, amém? Seja prudente, seja um homem ou mulher que decidiu fazer a diferença a partir de hoje. Eu não quero saber se foi daqui para trás, eu quero saber daqui para frente, o que eu e você podemos fazer para sermos homens e mulheres que entenderam aquilo que o Senhor tem para nós. Amém? Queria convidar você para colocar de pé. Amém? Enquanto o louvor se posiciona, eu queria que você curvasse a sua cabeça e que você agora analisasse a sua vida. Como você tem vivido ela? Você tem sido alguém que tem buscado no Senhor fazer a diferença, ser um homem ou uma mulher prudente? Ou talvez você tenha deixado algumas coisas escorregarem por entre os seus dedos, escaparem pelas suas mãos? Eu quero dizer para você que construir algo sólido no Senhor pode ser não uma tarefa fácil, mas ela é uma tarefa gratificante. Construir uma vida sólida no Senhor é uma vida de renúncia, é uma vida de dificuldade, mas vai valer a pena. Sabe por quê? Porque nós estamos construindo algo não para nós, mas para a eternidade. Comece a analisar o que você precisa mudar, o que eu preciso mudar, eu como homem, eu como pastor, qual é a área que eu tenho que mudar? E você? Porque nós precisamos mudar, nós precisamos alinhar as nossas vidas
com aquilo que a palavra diz. E se a palavra diz, está dito. Se a palavra fala, é porque é verdade. Amém?